Olá a todos mais uma vez, que Deus esteja abençoando a cada um e vamos dando continuidade aos nossos estudos aí sobre escatologia. Já falamos alguns pontos, já demos uma breve introdução sobre o cenário escatológico também e nós vamos dar continuidade, tá bom? Hoje nós vamos começar a falar sobre a tribulação, ok? Mas antes, vamos dar uma recapitulada naquela nossa linha do tempo que nós já sempre começamos a estudar. Aí nós temos a linha do tempo começando ali com a vinda de Cristo ao mundo, seu nascimento, a sua vida ali, o seu ministério, sua morte, sepultamento e ressurreição. Dando início então ali ao período da igreja, a dispensação da graça, que é justamente a época em que nós estamos vivendo. E após esse período, após a dispensação da graça, nós temos o arrebatamento, que é o que tanto a igreja está ansiando, está desejando, pelo que a igreja tanto espera nesse momento, que é quando Jesus vai vir até as nuvens e nós iremos ao encontro dele nos ares. Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4. E os mortos vão ressuscitar para que possamos subir junto ao encontro com o Senhor. E o que vai acontecer lá no céu? Nós estaremos lá no céu, no tribunal de Cristo, como Paulo fala ali aos Coríntios, recebendo os prêmios, os galardões, fruto do nosso trabalho após termos aceitado a Cristo como Salvador aqui nesse mundo. E esses galardões, esses prêmios, são justamente ali o que vai adornar a noiva para o casamento, para o ajuntamento perfeito e eterno com Cristo. Enquanto a igreja está no céu, recebendo seus galardões, se preparando para o casamento, aqui na terra vai estar acontecendo um período de 7 anos, conhecido como tribulação, ok? Nesses 7 anos, nós vamos observar que ele vai ser dividido em 3 anos e meio, 2 partes de 3 anos e meio. Na primeira parte dos 3 anos e meio, nós teremos o que é conhecido como tribulação. Na segunda parte, teremos o que também é conhecido como grande tribulação, ok? Tudo isso ali registrado em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Lembrando que o profeta Daniel tem grandes exemplos, grandes profecias sobre esse período, tá bom? E lá em Daniel 9, 27, ele diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana nós já estudamos que vai justamente numa linguagem profética dar justamente 7 anos, ok? Ele fará firme, ele está falando do anticristo, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Então, o que vai acontecer? Nessa primeira fase da tribulação, nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo ele vai estar reinando nesse mundo, trazendo uma falsa paz para a humanidade, e na metade da semana, como diz Daniel 9:27, ele fará cessar o sacrifício. Ele vai exigir adoração, não vai mais deixar que as pessoas adorem a Deus. E é aí que vai começar justamente a grande tribulação, ok? Nesse período vai vir aquilo que está descrito lá em Apocalipse, os selos, as trombetas, os flagelos, ou seja, as taças, e nós estudaremos mais profundamente isso quando formos detalhar aí a tribulação, tá bom? Então, entendendo um pouco aí a tribulação. Irmãos, logo após o arrebatamento da igreja, como nós vimos lá na nossa linha do tempo, no nosso gráfico, e antes da vinda pessoal de Jesus a esse mundo. Lembra que a sua segunda vinda não foi concretizada ainda. No arrebatamento, ele vem até as nuvens e nós vamos nos encontrar com ele. A segunda vinda, propriamente dita, que é a parte B, né, que nós estudamos, a segunda parte do que a Bíblia menciona de segunda vinda de Cristo, é quando Jesus vir pessoalmente a esse mundo, e nós viremos com ele também, ok? Então, logo após o arrebatamento da igreja, diante da vinda de Jesus pessoalmente, para vir a esse mundo aqui, para reinar, vai acontecer aí grandes eventos que vão realmente afetar todo mundo, tá certo? É justamente um período de tribulação,
um período de angústia que foi ali predito pelos profetas do Antigo Testamento. Daniel vai se referir a uma tribulação jamais antes experimentada. Daniel capítulo 12, versículo 1 vai deixar bem claro isso. E Jeremias, o profeta Jeremias, lá no capítulo 30, versículo 7, ele vai dizer, ele vai se referir a esse momento como o tempo de angústia para Jacó, representando no caso ali o povo judeu, tá bom? Nós também temos que lembrar o seguinte, que uma das condições para começar a grande tribulação, ou para começar a tribulação, é justamente o arrebatamento da igreja. Ou seja, enquanto a igreja não for arrebatada, não tem como haver a tribulação. Então, aquele período de 7 anos só vai começar quando a igreja estiver no céu. E é por isso que a gente não tem que ficar muito preocupado, né? Tem muita gente que diz sobre a marca da besta. Aí a marca da besta é o código de barra. Muitos crentes até se preocupam com o microchip do tamanho do arroz que vai ser implantado na testa ou no braço da mão direita ou coisa parecida. Isso aí a gente não precisa se preocupar. Por quê? Porque quando o mundo estiver sob o domínio do anticristo, nós estaremos aonde? No céu, tá? Então a gente não precisa ficar se preocupando aí com essas coisas, tá certo? Por quê? Porque a tribulação só vai acontecer, o anticristo só vai começar a reinar quando a igreja estiver no céu, tá bom? Porque o arrebatamento, ele vai ser ali o fechamento, um parêntese que vai fechar a dispensação da graça, tá certo? E somente após isso é que Jesus Cristo vai voltar e vai voltar a tratar diretamente com Israel novamente, ok? Lembra que Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam? Ali, naquele momento, Jesus estava falando que a graça então se abriu, a salvação então passou a fazer parte da vida de toda a humanidade, todos os povos e nações que viessem a crer em Jesus como Salvador. Então, a partir daquele momento começou a igreja, ok? A igreja é uma lacuna, a igreja é um parêntese que os profetas também não conseguiram enxergar, tá certo? Então, quando fechar esse parêntese, volta então a ser tratado diretamente com Deus e o povo de Israel ali como no Antigo Testamento, tá certo? E a tribulação é a 70ª semana que Daniel ali vai expor também lá no livro de Daniel, no seu livro, tá bom? Nós vamos estudar sobre essa questão da 70ª semana, entendendo o que é a 70ª semana, no nosso próximo vídeo, tá certo? Se o Senhor assim permitir. Muito bem. Então, enquanto a igreja ela já está o quê? Já tem recebido, já terá recebido seus galardões, estiver ali pronta para estar unindo-se com Cristo eternamente, aqui na Terra já vai ter começado o mais difícil período da história da humanidade, a grande tribulação. E é justamente na grande tribulação que a ira do Senhor, a ira do justo juiz, vai se manifestar contra os ímpios, contra todos aqueles que não se renderam aos seus pés e também contra os adoradores da besta. Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17 vai nos dizer isso. Tá bom? Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 24 e no versículo 21, nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Então ali, em Mateus capítulo 24, Jesus está anunciando, está apontando lá para a grande tribulação, tá certo? Nós vamos encontrar na palavra de Deus também ali o ensinamento, a ênfase de que a igreja não vai passar pela tribulação, tá certo? Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Jesus contando ali para a igreja que ela não vai passar pela tribulação. O próprio apóstolo Paulo afirma que o povo de Deus vai ser tirado do mundo no aparecimento ali do próprio Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então, Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, 17, e lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, Paulo vai dizer que só depois que a igreja subir, só depois que Cristo verdadeiramente levar a sua igreja, é que vai ser revelado o iníquo, tá? O iníquo ali do grego anomos significa transgressor, sem lei, desordeiro, subversivo, tá bom? Então esses são alguns dos exemplos
alguns dos textos que provam que a igreja não vai passar pela tribulação. É claro que há muitos textos, principalmente aquele que fala que Jesus Cristo vai levar a sua igreja para que ela possa então estar assim recebendo seus galardões no céu, tá certo? Então, essa aqui é a introdução à tribulação. Nós vamos mastigar principalmente na próxima aula, no próximo vídeo, a questão do porquê a tribulação é a 70ª semana de Daniel. Tá bom, meus irmãos? Espero aí que a gente possa ter dado uma boa introdução, você possa ter entendido. Qualquer coisa, estamos aqui para esclarecer melhor, tá certo? Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Não esqueçam de clicar e curtir o vídeo, de compartilhar, de estar assim convidando e mostrando, né, cada vez mais assim estes estudos para as pessoas assim que precisam, tá bom, meus irmãos? Abraços aí para os irmãos da Igreja Ágape, da Igreja Hebron, para os irmãos lá da Igreja de Maraã também, que estão acompanhando aí no grupo, tá certo? Que Deus esteja abençoando as demais igrejas que fazem parte e que estão sempre nos acompanhando. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo com a permissão do Senhor.